Ontem mesmo eu estava ouvindo, eu estava assistindo Viola Minha Viola no YouTube, algumas gravações antigas, com, é, com o Ramiro Viola, inclusive, e a Inesita conta, né, que conta justamente isso de a versão que a gente conhece de Tristeza do Jeca não é original, né? Não. Teve alterações ao longo do tempo. Você poder contar mais sobre isso? Na verdade, tem muitas alterações que são detalhes na questão da letra, né? Primeiro que as 4 estrofes lá eram poucos usuais quase nunca tinham sido gravadas anteriormente. Elas são coisas mais recentes, até porque quando ela foi lançada os discos eram aqueles de acetato, né? E não cabia músicas muito longas, então eles tinham que meio que ajeitar as músicas. Mas tem algumas coisas de termos que são utilizadas, mas a coisa mais impactante nela, né? E que fica até difícil da gente reverter isso, porque isso já está na memória das pessoas, é o refrão, né, cara? Que o cara, nessa viola eu canto e gemo de verdade, que ele vem na mesma tonalidade na maior parte das gravações, e na original ela tem uma modulação, né? Ele modula de tom, né? Sobe. Ele sobe bastante, né? Que é difícil fazer sem um instrumento aqui, né? Para tentar mostrar. Na próxima a gente faz com a viola. Mas tem essa história. E tem uma outra história interessante do Tristeza do Jeca, porque assim, a referência primeira que a gente tem de quando ela foi feita e tal, você vai encontrar num livro da Marilda Cavalcante, que é uma escritora ali acho que ela é família de Itaporanga, mas ela morava em Sorocaba, fazia faculdade de biblioteconomia, se eu não me engano, e ela fez como trabalho de TCC um livro sobre a obra do Angelino, né? E nesse livro, que é um livrinho pequeno, cara, mas é bem legal, ela conta a história do Tristeza do Jeca, né? E conta a história do Tristeza do Jeca com uma primeira audição na comemoração do aniversário do Clube 24 de Maio, então teria sido em maio, né? Quando o presidente era o Nestor Seabra, e foi composta a mesa, tal, não sei o quê, e 2 normalistas, a Lilita Gouveia e a Maria Banducci, italiana mesmo, elas cantaram Tristeza do Jeca pela primeira vez, acompanhada pelo Angelino e mais um outro músico. E diz que quando a música terminou, foi um sucesso, o pessoal aplaudiu, e naquela noite já teve 6 vezes, tiveram que fazer 6 bis da música Tristeza do Jeca e tal, não sei o quê. E ficou aquela história, essa história toda, né? Aí um dia, cara, eu achei num blog do Renato Fernandes, que inclusive saiu do ar esse blog, eu queria encontrar de novo uma matéria onde ele falava que tinha controvérsias com a questão dessa data, que não tinha sido nessa data tal, e que tinha documentos que mostravam isso. E eu resolvi, cara, quando foi para comemorar o centenário, eu resolvi ir atrás disso, né? Tentar entender realmente o que tinha acontecido, né? Aí fui aonde, né? Fui no Centro Cultural, onde tem a história do Botucatu. Fui lá no Centro Cultural e peguei os jornais todos de 88. Tudo. Primeiro os jornais, olhei tudo, 88 inteiro. Não tinha uma nota sobre 1918, desculpa. Não tinha uma nota sobre a música, sobre nada. Aí peguei a ata do Clube 24 de Maio, que também tem lá no Centro Cultural. E na ata de 1918, na comemoração do clube e tal, não tem nada falando sobre isso. Acontece que o presidente do 24 de Maio não era o Nestor Seabra em 1918. Aí eu peguei e continuei. Em 1919, o Nestor Seabra assume como presidente, que era amigo do Angelino. Aí eu falei, bom, então vai ter um erro de ano. Aí fui de novo nos jornais de 1919 e comecei a olhar. Chegou em março, tem os editais, tal, em maio, falando da posse do Nestor Seabra, tudo. E não tem uma vírgula. Continuo olhando, aí chega em novembro. Em 15 de novembro tem uma comemoração do 15 de novembro no Clube 24 de Maio, na mesa presidida pelo Nestor Seabra, e ali relata as 2 moças cantando com o Angelino e mais o violonista,
apresentando pela primeira vez uma música chamada Alma do Jeca. Alma do Jeca. Né? Quer dizer, não tem uma comprovação explícita, né? Mas se você junta as duas histórias, né? Você vê, a gente tem, acho que tem dois lapsos, um do tempo, né? Que então não foi em 1918, foi em 19. Foi em 1919, não foi em maio, foi em coisa. Mas tem os personagens, o Nestor Seabra, as mesmas pessoas cantando. E em toda a obra do Angelino não tem nenhum registro de uma música que chama Alma do Jeca. Né? O que pressupõe dizer que Alma de Jeca tenha sido o primeiro nome da tristeza do Jeca. Ou senão o jornalista ali, o Não, acho que não. Eu acho que é bem possível, né? Bonito isso. Tristezas do Jeca. Sim. Aliás, no ano disso eu até escrevi uma pequena crônica, As Tristezas do Jeca Vêm da Alma, que tem no meu site. Se você entrar no meu site, lauzinribeiro.com.br, aí você tem que achar lá, acho que é histórias, não lembro, tem uns caminhos lá. Tem as histórias, tem essas histórias acho que tem umas 3 ou 4 crônicas que falam sobre o Angelino, depois tem algumas que eu falo sobre a viola, enfim. Eu parei um pouco de escrever, preciso voltar.